Irmãos, irmãos, pode se sentar. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero pregar para você nesta noite, meditar junto contigo alguns versículos da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Estou feliz, como eu dizia, por estar aqui, por fazer a vontade de Deus, irmãos, porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo. E a palavra do Senhor nos diz que não há ninguém que tenha deixado pai, deixado mãe, aleluia, por amor ao Senhor, e não há de receber 100 vezes mais. Aleluia. Bem sabemos, irmãos, que não é pela recompensa nesta terra. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos diz que Salomão ali, quando ele foi, tomar posse do reinado ali, ele orou ao Senhor e pediu a Deus graça e sabedoria para saber conduzir e reger o povo. Mas o Senhor se agradou de Salomão e bem sabemos que Deus o agraciou com muito mais do que além daquilo que ele pedia. Aleluia, louvado seja Deus. E nesta noite, irmãos, eu quero meditar com vocês acerca de um homem chamado Jesus de Nazaré. Quando eu olho para a palavra de Deus, irmão, que diz que a sombra de Pedro curava, aleluia, eu começo a olhar para Jesus, um homem que tem poder, aleluia, independente do tempo, independente da distância, ele tem poder. Há poder nas suas vestes, há poder na sua palavra, há poder na sua sombra. Em tudo, irmãos, há poder sobre a vida deste homem chamado Jesus de Nazaré. E além das vestes de Jesus, além do poder que irradia ao seu redor, a glória e o poder de Deus que está sobre ele, nós bem sabemos que ele tem o poder de fazer um milagre, independente da distância, porque a palavra de Deus ela nos diz que ali passando, se não me engano, entre Samaria, veio ao encontro dele 10 leprosos. Aleluia, louvado seja Deus, 10 leprosos, e clamando a ele, dizendo: tem misericórdia de nós. E nós todos bem sabemos que Jesus não chegou nem a tocar, irmãos, aleluia, naqueles leprosos. Jesus só liberou uma palavra, nem foi a palavra de cura, seja curado, mas ele disse: vai e anuncia ao sacerdote. Aleluia. Eu não sei o que se passava, irmãos, na vida, qual era o pensamento e a fé daqueles 10 leprosos naquele momento, naquela hora. Mas a palavra que Jesus determinou para eles foi direto ao coração deles, porque Jesus sabia o que havia dentro do coração deles, de qual maneira e qual forma a fé operava dentro do coração deles. E Jesus, a palavra diz que Jesus disse essa palavra para eles, ir e anunciar ao sacerdote. Só que a palavra fala que quando eles saíram, logo já se sentiram curados da lepra. O que eu quero dizer com este texto? Porque Jesus tem poder de curar sem tocarmos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas se precisar tocar, ele toca. A palavra, muitas pessoas podem achar um absurdo, escandalizar, não sei a forma que eu poderia esclarecer este ato, a qual Jesus fez o milagre e a cura, sobre aquele homem que era cego. A palavra fala que Jesus cuspiu no chão, untou o lodo e passou sobre os seus olhos.
e ordenou a ele que fosse até o tanque de Siloé lavar os seus olhos. E todos nós bem sabemos, ei, aleluia, que quando ele lavou lá, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, ele já estava enxergando, aleluia. Então, irmãos, nesta noite eu venho meditar com os irmãos sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O poder que Ele tem para curar, o poder que Ele tem para dar vida, o poder que Ele tem para libertar, independente a distância, independente a circunstância. E se Ele determinar, e se Ele quiser, vai acontecer. E ninguém pode impedir. Os principados e as potestades não podem impedir o agir de Deus em nossas vidas. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, estamos diante de um milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero entrar dentro deste texto, porque o Senhor falava no meu coração para me transmitir à igreja, aos irmãos, que nós precisamos acreditarmos. Nós precisamos gerar dentro de nós uma fé que nos faça alcançar, que move os nossos pés, que move as nossas mãos, que nos faça abrir as nossas bocas. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra aqui nos traz um exemplo de uma mulher, aleluia, que sofria e padecia de uma enfermidade. Os irmãos bem sabem, uma hemorragia, um fluxo de sangue, e não era pouco tempo que ela estava assim. A palavra fala que já havia 12 anos, irmão, 12 anos que ela padecia. E bem sabemos o que é padecer, irmãos. Aleluia, a situação de estar padecendo. A palavra nos fala em alguns outros textos que ela veio ali se desgastando, gastando as suas economias, lutando, se esforçando, assim como nós temos feito quando nos enfrentamos com alguma situação. Às vezes ali procuramos recursos, meios, para que nós venhamos estar livres daquele problema, daquela situação. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Mas a palavra nos fala, irmãos, que esta mulher conhecia o Senhor. Porque eu fico impressionado com a fé dela. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra nos diz que ela tão somente dizia o seu coração. Aleluia. E se ela ao menos tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Então nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter uma fé, como eu disse, que nos move, nos faz sair do lugar, que nos impulsiona a fazer mais, a ir para o monte, aleluia, a orar mais, a ajudar mais o pastor, a contribuir, aleluia. Como eu disse, nós não perdemos juízo. É Bíblia, irmão, está escrito que não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, irmãos, por amor a mim, o Senhor falou, e não receba 100 vezes mais, ainda que, e lá na palavra ele fala, que não só você vai receber, mas pais, mães, irmãos, porque a palavra de Deus, irmãos, eu vejo que cada palavra que Jesus fala, ela se resume num contexto total. Ela abrange toda a palavra de Deus, cumprindo a palavra que Jesus no dia da tentação disse para Satanás: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E eu vejo dentro da palavra que as palavras de Jesus, uma não contrariava a outra, mas uma direcionava a outra, uma fazia a outra cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E o interessante, irmãos, na fé desta mulher, aleluia, nos tempos passados, dos nossos pais, dos nossos irmãos na fé, e aleluia, louvado seja Deus, por mais que eles estavam com o nosso Senhor, o Mestre ali, andando com eles, presente, aleluia, mas nem todos
Nem todos tinham, como que eu posso dizer? Nem todos tinham essa oportunidade de estar presente junto com o nosso Senhor Jesus em todos os momentos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas hoje nós temos, vários divulgamentos da palavra de Deus. Nós temos meios de comunicações que nos traz o conhecimento da palavra de Deus, do poder de Jesus, a qual diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Algumas pessoas acham que Ele mudou, que Ele não é o mesmo, criam doutrinas e situações tentando mudar os caminhos, a palavra do Senhor, mas a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele não mudou. Aleluia! Se Ele disse que pedra é pedra, pedra é pedra, se Ele falou que pau é pau, pau é pau, nós não podemos mudar, porque está escrito no livro de Apocalipse, irmão, que se nós fizermos tal prática e mudarmos aquilo que está escrito, aleluia, nós seremos cobrados. Não se pode tirar e não se pode acrescentar nada deste livro. Ou seja, mas existem pessoas que eles querem ser mais sábios do que Deus. Eles querem mudar aquilo que Deus deixou determinado. Aleluia. Esses dias eu estava meditando sobre a sabedoria, irmãos. A sabedoria às vezes nos impressiona. A sabedoria às vezes nos deixa de queixo caído em ver tamanha sabedoria. E eu comecei a meditar sobre o nosso Deus. Se Ele é o Todo-Poderoso, o Criador, Ele é mais sábio do que a sabedoria. Ele que inventou a sabedoria. Eu comecei a imaginar, irmãos, comecei a pensar, aleluia, louvado seja Deus, como tem pessoas que ainda querem se engrandecer, se achar mais do que o Senhor. Aleluia. E quando eu olho, irmãos, para dentro desta palavra, eu começo a meditar, eu fico impressionado, porque a tamanha fé desta mulher, porque a palavra nos diz que ela colocou o seu coração, que ela não somente tocasse, ela não esperava ao seu coração que Jesus viesse falar nada e impusesse as mãos sobre ela. Quem sabe ela já tinha visto, alguns milagres, Jesus determinando a cura, levanta, toma a tua cama e anda, expulsando os demônios, impondo as mãos, como o cego que eu falei, que ele untou nos outros e tocou sobre os olhos daquele cego. Mas quem sabe ela dizia no seu coração: não precisa que ele me toque, não precisa que ele fale nada. Se eu conseguir ao menos tocar nele, eu creio que eu vou receber a minha cura. E de fato, irmãos, o que me deixa impressionado e que me impulsiona cada vez mais a perseguir, a acreditar, a confiar no Senhor. Aleluia. É esses exemplos de fé que nós temos escrito na Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmãos. É preciso acreditar. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. A palavra se inicia dizendo crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a palavra diz que aquele que não crê já está condenado. Então é preciso crer, irmãos. Nós precisamos ter esta fé. O Senhor, segundo a palavra de Deus, já foi dito nesta noite, através da vida do nosso irmão, que o Senhor ele se faz presente no meio de nós. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Hoje o Senhor falava comigo, me dava uma revelação que o Senhor às vezes tem ensinado muitas coisas através do seu Espírito. O Senhor me falava de falsa profecia, irmãos. Aleluia. Deus me falava sobre um fato. Deus me deu uma revelação sobre uma pessoa. E essa pessoa teve uma revelação da parte de Deus.
E a pessoa tomou uma atitude, sem acreditou que era de Deus. Isso foi uma revelação que Deus falou comigo hoje. Só que através disso, essa pessoa tomou uma atitude, uma decisão e prejudicou uma outra pessoa. E eu peguei e comecei, e o Senhor, através disso, o Senhor começou a me ensinar, aleluia, se falar comigo. E nós não devemos dar ouvido a qualquer palavra. A palavra nos diz, né? A palavra fala que vós errais por não conhecer as Escrituras. Nós temos que ter o conhecimento, irmãos, dentro da palavra. Às vezes algumas pessoas até se assustam quando a gente vai em alguma, fazer uma visita em alguma outra igreja. E às vezes a gente não dá essa liberdade a qual nós damos aqui, porque somos da casa, temos a liberdade. E algumas pessoas, a gente observa que às vezes o vaso está ali no mistério, no manto, mas você vê que ele olha para você e fica meio assustado assim. Ele fica meio que com receio de se aproximar de você. Aleluia, louvado seja Deus. Mas é porque, irmãos, nós estamos enquadrados dentro da palavra. E nós vemos a atitude, as ações, vemos se aquilo ali é compatível com as ações do Espírito Santo, para saber se a palavra que vai sair dali vai proceder da parte de Deus. Aleluia. Porque muitos irmãos estão com esse hábito de gravar live, fazer aquilo e fazer aquilo, e às vezes eles não percebem. E os demônios, os espíritos imundos se infiltram na mente deles, trazendo a eles ali emoções e sentimentos, a qual são das suas carnes, e são coisas que não provêm do Espírito de Deus, e acaba errando, aí acaba pagando preço, irmãos. E o Senhor me falava hoje, nessa revelação que Deus me deu, e Deus me ensinava. Mas a palavra de Deus fala que se nós estivermos enquadrados na palavra, irmão, nós não erramos. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz, o salmista falou assim, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, se nós estamos na palavra, nós não trilhamos por caminhos de trevas, nós não andamos em escuridão e não corremos o risco de cair em buracos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Aleluia. Então, irmãos, dentro dessa palavra é necessário nós crermos. Eu quero que você creia nesta noite. Saia daqui nesta noite com uma fé, irmão, diferenciada. Porque, aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a fé, irmãos, é algo que ela agrada a Deus. A fé é algo que, além dela nos motivar a vencer, a nos fazer vitoriosos e conquistar os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos planos, que na maioria das vezes não são nossos, mas o Senhor implantou em nós através do seu Espírito. Ele se manifesta e se cumpre, porque temos vários textos escritos na palavra pelos evangelhos que nos mostram ali que Jesus ele se impressionava, ficava muito feliz, alegre, admirado com a fé de certas pessoas que se demonstravam. Temos o exemplo daquele centurião, aleluia, e ele tinha o seu criado enfermo, e ele foi até Jesus em busca de um milagre, de uma cura para o seu servo, que era um servo muito querido, um servo que ele estimava muito. E todos nós bem sabemos a palavra de Deus que ele se aproximando de Jesus, ali interrogou a Jesus, indagou a Jesus acerca do milagre do seu criado ali comentando. E Jesus, irmãos, louvado seja Deus, ele conhece
tudo aquilo que está no nosso coração. Porque Ele deixou bem claro na sua palavra que antes que uma palavra saia da nossa boca, o Senhor já sabe. Por isso eu disse no princípio aqui, não adianta, irmãos, nós mentirmos ou escondermos algo do Senhor. Não existe essa possibilidade, isso não existe. Aleluia, louvado seja Deus. Não há nada, irmãos, que se possa esconder do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a palavra nos fala, irmãos, né? Para não ficar somente em um versículo, uma palavra, e no final dos tempos, né? No dia terrível da grande ira do Senhor, pessoas vão tentar se esconder, irmãos. Mas a palavra nos deixa bem claro que não há essa possibilidade. Porque os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre a terra. Não tem quem possa. Tem pessoas que ainda querem enganar Deus, né? É um absurdo, irmão. Às vezes eu observo certas atitudes e ações que eu fico falando, meu Deus, como pode? Às vezes as pessoas querem mentir para nós, enganar nós. Se nós não estivermos debaixo da graça, né? Cheios do Espírito Santo, às vezes nós somos enganados. Se Deus não nos revelar e não nos mostrar para nós, aleluia, nós somos enganados. Mas se nós estivermos cheios do poder da graça e do Espírito, irmão, não há quem nos engane. Aleluia. Agora, imagina a Deus. Quem é que pode enganar Deus? Nunca houve e nem tampouco haverá o tal que se fará isso. Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E este homem, irmãos, bem sabemos que este homem, né? Jesus ali falou a ele que iria lá, né? Até o seu criado, mas Jesus ficou impressionado com a fé deste homem. Ele falou ao Senhor que ele era um homem sujeito a autoridades e tinha homens designados ao seu respeito. E ele disse a este: vai, este ia, este vem, este vinha. E ele disse ao Senhor: mas diga somente uma palavra, e o meu criado será salvo. O que eu quero dizer com esse texto? Que Jesus ficou impressionado. Dois fatores da fé: um que impressionava Jesus e outro que irritava Jesus, incomodava ele. Porque vemos na Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, vários textos também nos evangelhos que nos falam quando Jesus se indignava com a falta de fé, e principalmente dos seus discípulos. Aleluia. Eu acho que alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Louvado seja Deus. Você não pode andar com o Senhor Jesus. Você não pode ouvir a voz do Senhor Jesus e não acreditar nas suas obras, no poder da tua palavra. Aleluia. Porque se Ele falou, se Ele determinou, irmão, aleluia, não há quem possa revogar. Não há quem possa, aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra nos fala que Jesus ficou impressionado. E o que me impressiona mais nesse texto é que Jesus falou assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra também nos fala, irmãos, que quando os discípulos estavam ali no barco, aleluia, e o vento, Jesus estava dormindo ali na boca do barco, e o vento começou a soprar, as ondas vinham e açoitavam o barco. Eles começaram a entrar em desespero. Aleluia, louvado seja Deus. E começaram a despertar o mestre. E Jesus, despertando, os repreendeu, dizendo
dizendo, homens de pouca fé. Aleluia. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar. Se você está fraco, está se sentindo desanimado, sem força, a palavra de Deus no livro de Isaías fala que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aleluia. Voarão com asas como águia. Aleluia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Nós não perdemos nada, irmãos, em caminhar com Jesus. Pelo contrário, nós ganhamos aqui, nesta vida e na vida vindoura, que é a vida eterna, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que creem no seu nome e no seu poder. Aleluia, louvado seja Deus. Yamadai de Kodara Bandara Vasco Yanchuriya. Aladas Yanchuriya. A Bíblia, a palavra de Deus, irmãos, aleluia, nos fala, livro de Hebreus, se me pai memória, que a fé é o firme fundamento das coisas que espera e prova das coisas que não se vê. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, nos apegar no Senhor a cada dia mais, crer e confiar na sua palavra. E tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós alcançamos, pela sua palavra, através da fé, nós vamos alcançar. Porque quando eu olho, irmãos, para os milagres, que Jesus manifestou ao decorrer, da sua caminhada aqui sobre a terra, eu começo a fazer uma observação. Porque na maioria dos milagres que Jesus fazia, inclusive dessa mulher, que havia 12 anos com essa hemorragia, a palavra de Deus nos fala que, aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu ler aqui, E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia. O que eu começo a observar que eu estava falando aos irmãos dentro da palavra, que a maioria dos milagres que Jesus fazia, ele sempre terminava com esta frase: levanta, toma tua cama e anda, vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, nós olhamos dentro da palavra e a fé, ela move o milagre que nós precisamos em Deus, em Jesus Cristo. A nossa fé, ela faz o milagre, o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Como aquela mulher com fluxo de sangue, que a palavra nos diz em outros textos, no livro de Mateus, aleluia, louvado seja Deus, que ela rompeu a multidão e foi e tocou nas vestes de Jesus. Ou seja, a fé dela moveu o poder de Deus que retribuiu a ela um milagre. Porque o Senhor parou na mesma hora e perguntou aos seus discípulos, a multidão: quem me tocou? Aleluia, louvado seja Deus. Então, através do toque daquela mulher, irmãos, o Senhor sentiu a fé. A fé, como eu disse, ela é algo, irmãos, invisível. É algo que você não vê. Não é como o vento que você sente e te toca. Mas a fé, quando você se aprofunda dentro da palavra de Deus, eu quero revelar algo aqui para você que, aleluia, louvado seja Deus. Algumas pessoas podem me dizer: como assim, pastor Adriano? Quando você aprofunda dentro da palavra, irmãos, você consegue ver a fé. Deus começa a te mostrar a sua fé. Aleluia. E você vai ver que ela está além de um grão de mostarda. Louvado seja Deus.
E através disso, irmão, dentro da palavra, Jesus disse assim, ó, aleluia, louvado seja Deus. Jesus disse assim, ó, e se vós tiveres fé, ao tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, e disser a este monte, né, lança-te daqui ao mar, ou transporta-te daqui para lá, ele irá. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, e aqui nesta noite, que a sua fé, ela ultrapassa um grão de mostarda. Aleluia. Mas Deus, Ele vai te ensinar, te instruir a usar a sua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. E todas essas barreiras, todos esses obstáculos, a partir do momento em que você entender e começar a ver o tamanho da sua fé e agir conforme está escrito e determinado na palavra, você vai ver o manifestar do poder de Deus agir na sua vida, aleluia, de uma maneira a qual você nunca viu na vida de alguém. Aleluia. Isso é fato, irmãos, é Bíblia, porque Deus disse para Jeremias assim, não estou falando nada, irmãos, que não seja da palavra. Aleluia. Por mais que seja uma revelação profunda dentro da palavra, porque Deus disse assim para Jeremias, Jeremias, clama a mim que anunciar-te-ei coisas firmes e grandes a qual vós não sabes. Muitas pessoas, irmãos, quando interpretam essa palavra, às vezes acham que Deus está falando de coisas materiais, revelações. Não, irmãos, Deus quer conversar com você e falar coisas que ninguém te fala. Deus quer ensinar coisas para você que ninguém ensina, coisas que você não aprende numa escola, coisas que você não aprende com o seu pastor, mas coisas que o Espírito Santo te ensina que vem do céu. Aleluia, louvado seja Deus. O segredo está na aproximação, na intimidade e o relacionamento com o Espírito de Deus. Porque, segundo a palavra, o Espírito de Deus, irmãos, ele está incumbido e encarregado de concluir esta obra. E Jesus veio, morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, rogou ao Pai, como está escrito no livro de João 14, para que Deus enviasse outro Consolador. E Deus enviou o Espírito Santo para que hoje nós estivéssemos aqui, para que nós estivéssemos nesta noite ouvindo a voz de Deus através do Espírito, através da palavra. E o que eu tenho para dizer para mim e para você nesta noite, porque eu aprendo muito com a palavra de Deus. Eu quero exemplificar tudo aquilo que eu falei nesta noite, mas num ato simples e muito eficaz, que vai trazer um grande benefício para mim e para a sua vida. Não deixe de fazer a obra de Deus, porque quando você faz a obra de Deus, Deus ele te retribuirá, como disse, 100 vezes mais. Você receberá a recompensa da parte do Senhor. Creia no Senhor, porque através daquilo que você faz para o Senhor, como eu disse, não só você ganha, mas a sua casa, os seus vizinhos, todos aqueles que estão à minha volta. Como eu disse, o Espírito de Deus, irmãos, ele tem me ensinado algumas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. E o Espírito de Deus, esses tempos atrás, ele falou comigo, me instruindo, aleluia, e me dizendo assim: por causa de um crente fiel a Deus, todas as coisas ao seu redor se movem, porque há um mundo espiritual. E Deus dizia assim: por causa de um crente fiel, pessoas morrem, pessoas ressuscitam. Aleluia, louvado seja Deus. Por causa de um crente fiel, pessoas recebem a cura, recebem o milagre, as portas se abrem. Aleluia. Eu creio que você está entendendo, aleluia, o que Deus está falando nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você foi chamado, você foi escolhido para uma grande obra. E nós não
propósito. Nós não podemos nos acovardar deste propósito. Aleluia. Porque este propósito vai nos trazer um grande benefício. Não somente para as nossas vidas, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Porque às vezes as circunstâncias dessa vida não nos dão forças para nós dobrarmos os nossos joelhos e elevarmos a nossa voz a Deus. Mas a partir do momento que você se mantém fiel ao Senhor, que você se mantém ali, enquadrado dentro da palavra de Deus, ainda que a sua boca não abra para clamar ao Senhor e pedir o socorro por aquele que está à sua volta, ou até mesmo para a sua vida, mas a tua fidelidade com Deus, a tua sinceridade para com Deus, ela faz Deus mover tudo que está ao seu redor, e todas as coisas começam a entrar no seu devido lugar. Aleluia, louvado seja Deus, porque o prazer de Deus é esse, irmão, né? Como o pastor mencionou lá no culto da tarde, né? O inimigo em João 10:10 disse que não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus disse assim: eu vim para que vós tenhas vida e vida em abundância. Jesus é o bom pastor, irmãos. Aleluia. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. A palavra diz que Jesus é a videira e nós as varas. E toda vara que estiver ligada nele e dá fruto, ele limpa para que dá mais ainda. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Creia, irmãos. Luta, persevera. Aleluia. O Senhor está contigo em todos os tempos, em todos os lugares, porque a Ele não há distância. Para Deus, nada é impossível. Eu tenho uma palavra de Deus para falar para o nosso irmão ali. Aleluia, louvado seja Deus. Deus havia me revelado em casa, irmão. E Deus conhece o limite da sua força. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor conhece todos os seus esforços, tudo que você tem feito. Você pode olhar para mim nesta noite, né? E dizer assim: pastor, eu não estou entendendo. Aleluia. Mas o que eu quero dizer, não estou dizendo para você e nem sei qual é a ocasião. E as suas forças, não que elas estejam nos limites, mas Deus mandava te dizer que Ele conhece os limites da sua força. Ele sabe tudo o que tem passado no seu coração. Ele sabe até onde você consegue chegar. Ele sabe para todos os lugares que você está olhando. Você começa a olhar e ver os recursos, as situações, mas Deus manda te dizer: eu conheço o teu limite. E o Senhor mandava te dizer que Ele está renovando as suas forças, está tirando forças para você prosseguir. Aleluia. A fraqueza, o desânimo. A fraqueza e o desânimo não vão te alcançar, porque o Senhor, Ele tem uma grande obra na sua vida e Ele renova as suas forças hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai entender e vai ver que você, aquele momento que você olhava para um lado, olhava para o outro, ainda que você, é como se você dissesse: Senhor, ainda tem um pouco de força. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor manda te dizer que você não vai começar a olhar mais para o lado, porque você não vai ver mais as fraquezas, as forças se acabando, porque o Senhor está renovando as suas forças. Aleluia, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. E é o nosso irmão ali, aleluia, louvado seja Deus. Ele teria que andar a suricando para mandar a joia aqui a O Senhor me falava hoje, irmão, na hora que eu estava sentado aqui, que Deus tem uma grande obra na sua vida. E muitos podem dizer assim, às vezes outra vez você pode dizer assim, todo mundo fala isso, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus falava no meu coração hoje, irmão, aleluia, louvado seja Deus. Você busca algo da parte de Deus, você quer algo da parte de Deus, mas Deus está fazendo algo na sua vida
aladamante, canto, rabatabarabasúbia. Às vezes não é aquilo que você busca, não é aquilo que você quer, não é a visão que você vê da maneira que você enxerga. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você: Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe a maneira e a forma que Ele quer você. Amém, meu irmão? Louvado seja Deus. Toma posse da sua vitória. A obra que Deus tem na sua vida é muito grande. Louvado seja Deus. Muitas pessoas não dão nada para você, muitas pessoas te desprezam. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus te conhece e sabe de onde Ele te tirou. Aleluia. E o Senhor manda agora eu te falar que Ele está colocando umas palavras novas na sua boca. Porque Deus vai mudar a sua maneira. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor, presidente, pastor Roberto Nilson, por essa oportunidade, por esta honra. Fico feliz de estar aqui para dividir com os irmãos aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus passou para mim. Amém, meus irmãos? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Palmas para Jesus.